Sukuna versus Satoru Gojo, o rei das maldições contra o feiticeiro mais forte da humanidade. Quem será que vai vencer essa batalha final do mangá de Jujutsu Kaisen? Nesse vídeo a gente vai levantar as informações mais relevantes e atualizadas da posição, considerando a posição de cada um desses dois personagens, para a gente poder chegar numa possível conclusão de quem realmente tem a vantagem e a maior probabilidade de vencer essa batalha. Será que o favorito, Satoru Gojo, vai vencer? Eu inclusive aqui já estou caracterizado para torcer pelo homem. Ou será que o Rei das Maldições tem uma capacidade de oferecer uma ameaça até para o feiticeiro mais forte da humanidade? É isso que a gente vai descobrir hoje, então lembra de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho se você ainda não for inscrito, para não perder nenhum vídeo atualizando vocês sobre essa reta final do mangá de Jujutsu Kaisen, que ó, galera, pô, essa batalha promete. Vamos lá, galera. Então, começando, a gente tem aquela clássica frase do Satoru Gojo na primeira temporada, quando perguntado pelo Itadori se, caso ele viesse a enfrentar o Sukuna com os 20 dedos, se ele venceria ou não. E naquele momento ele responde que sim, que ele venceria essa batalha, por mais que ele tivesse que se esforçar em algum nível. E depois, quando a gente teve a volta do Satoru Gojo depois dele ser libertado do seu selamento e depois de ter enfrentado brevemente o Sukuna no corpo do Megumi, ele repete essa mesma frase, mesmo considerando o Sukuna no corpo do Megumi. Ele diz mais uma vez: eu venço. Ou seja, a gente já tem uma atualização do Sukuna nesse momento, estando no corpo do Megumi, o que é algo a se considerar como um fator que afeta psicologicamente o Satoru Gojo, mas ainda assim, ele depois disso responde que ele vence. Mas será que é só papo furado? Será que é só da boca pra fora? Será que ele realmente tem chance alguma de vencer? Outro ponto interessante a se considerar também é a aparência do Satoru Gojo quando ele se prepara para essa batalha contra o Rei das Maldições. Vocês podem reparar que ele tá com uma camiseta básica preta ali, bastante colada ali nos músculos. O homem tá musculoso. E ele também tá com uma calça bastante folgada. E esse conjunto que ele tá usando para essa batalha, muita gente fez as comparações de que o Gojo está extremamente parecido, com uma aparência muito parecida com a do pai do Megumi, Toji Fushiguro. E talvez isso não tenha sido coincidência. Talvez o Gojo, tendo percebido que teria que enfrentar o Sukuna, tendo possuído o corpo do Megumi, ele talvez realmente tenha se vestido adequadamente para de alguma forma tentar influenciar o Megumi, atualmente, né, tendo sido possuído, para fazer com que ele talvez consiga recobrar pelo menos parte da posse do seu corpo e dessa forma ele consiga ser uma ajuda, querendo ou não, ali a favor do próprio Satoru Gojo. Pode ser que tenha sido só uma coincidência, só uma grande coincidência, pode ser que o autor de Jujutsu só tenha tido vontade de ressuscitar mais uma vez um elemento que faça referência ao Toji Fushiguro por ser um personagem muito querido por ele, muito provavelmente, ou pode ser que isso tenha uma função narrativa que eu acho que é importante a gente pelo menos cogitar que possa ser considerada também nessa batalha. Outra coisa agora a favor do Sukuna é que a gente sabe que ele conseguiu recuperar nessa preparação para a batalha todos os 19 dedos, faltando apenas o último dos seus dedos, né, que ele próprio sugere que talvez esteja em posse do próprio Satoru Gojo, né? Vai ser muito engraçado quando o Sukuna chegar pro Gojo e perguntar: ei, desgraçado, onde é que tu enfiou meu último dedo? E o Satoru Gojo vai falar: aqui, pô! Vem buscar! Eu não pude deixar de fazer essa piada. A gente não sabe se isso é realmente verdade, se o Gojo ele tem ali o último dedo do Sukuna guardado no seu bolso e quem sabe pretende até dar pro Sukuna, enfim, vai saber a loucura, né? Vai dar uma de Goku, por exemplo, na saga Cell, nunca se sabe, mas por mais que ele não tenha a força do seu último dedo, o Sukuna ele conseguiu compensar essa falta de força consumindo a cabeça do seu corpo original, que estava sendo mantido preservado de forma mumificada e foi encontrado pelo Kenjaku e dado para o próprio Sukuna. E a gente vê no último capítulo quando ele come pelo menos a cabeça ali, ou parte da cabeça dele, que dessa forma ele consegue compensar a falta de força do último dedo, né, do 20º dedo, dessa forma. A única coisa que a gente não sabe é se ele consumiu o resto do corpo também, enfim, essa parte está um pouco nebulosa. Mas
Pelo menos o Sukuna ele conseguiu dessa forma equilibrar um pouco as coisas. Só que ainda assim, mesmo com as suas capacidades referente aos seus 20 dedos, o Satoru Gojo ainda prometeu pra gente que ele venceria, então só isso não poderia ser o suficiente. Só que ainda tem mais coisa a favor do Sukuna nessa história toda. A gente ainda não viu o Sukuna usar as suas ferramentas amaldiçoadas, que a gente vê numa ilustração colorida feita pelo próprio autor, onde o Sukuna ele segura o seu tridente ali, que parece uma lança, e com um outro braço ali, com outro dos seus braços, ele segura uma adaga. E a gente nunca viu exatamente o Sukuna ele usando essas ferramentas e onde ele sequer guarda essas ferramentas, né? Se a gente for reparar nessa mesma ilustração, a gente vê que ele também tem uma barriga ali, na verdade uma boca na sua barriga. Então, ele também nunca mostrou isso pra gente. Será que ele guarda essas ferramentas dentro dessa barriga, dentro da barriga dele, né? Na boca que fica na barriga, pelo amor de Deus. Mas de qualquer forma, se foi colocado pelo autor, é muito provável que a gente venha ver ele usando, pelo menos nessa batalha final, não é verdade? Outro ponto muito importante também, que é fundamental aqui, é o fato do Sukuna estar possuindo o corpo do Megumi e isso ser um fator psicológico muito grande contra o Satoru Gojo. O Gojo a gente sabe que preza pelo seu pupilo e nunca iria atacar o corpo do Megumi sabendo que ele poderia ser completamente morto caso ele aplicasse realmente um dano muito grave. Então ele vai precisar, o Satoru Gojo obrigatoriamente vai precisar se segurar nessa batalha, ele não vai poder ir com tudo pra cima do Sukuna estando no corpo do Megumi. E é extremamente benéfico para o próprio Sukuna que ele permaneça possuindo o corpo do Megumi, não só por isso, mas também pelo fato de que ele agora tem acesso à técnica das 10 sombras do Megumi, não só as sombras que o Megumi já tinha conseguido dominar, mas agora, aparentemente, todas as 10 sombras, incluindo a sombra mais forte dessa técnica das 10 sombras, que é o General Silas Mahoraga. Então, por mais que o Sukuna, estando no corpo do Megumi, de certa forma possa até nerfar um pouco ele por ele não estar usando o seu corpo original, que talvez seja mais poderoso fisicamente do que o corpo do Megumi, ainda assim o Sukuna ele pode compensar não só com o fator psicológico, mas também principalmente unindo as suas próprias técnicas inatas de corte de fogo e etc, que a gente já viu ele usando no mangá, mas somado a elas também a técnica das 10 sombras. E vamos relembrar aqui, galera, que já foi dito pra gente que no passado, foi dito inclusive pelo próprio Satoru Gojo, que no passado tanto o líder do clã Gojo, o seu antepassado direto, e o líder do clã Zenin já se enfrentaram no passado e ambos morreram. Ele conta isso para o próprio Megumi para incentivar o Megumi a ficar mais forte, a acreditar que ele possa alcançar um nível similar ao do próprio Satoru Gojo. Só que o Megumi acredita que isso só foi possível, que o líder do seu clã, do clã Zenin, só foi capaz de se equiparar e também matar o líder do clã Gojo depois de ter invocado a sombra mais forte, que é o Mahoraga. Essa sombra, que já foi dito também, nunca ter sido domada na história da humanidade. A primeira vez que ela chegou a ser domada foi pelo próprio Sukuna, que atualmente consegue usar dessa sombra. Ou seja, se essa sombra nunca conseguiu ser domada antigamente, isso significa que o antigo líder do clã Zenin invocou essa sombra num ritual suicida, e a sombra muito provavelmente eliminou os dois ao mesmo tempo, tanto o líder do clã Gojo quanto o líder do clã Zenin, e ficou por isso mesmo. Só que, como eu falei pra vocês, além do Sukuna ter as suas próprias técnicas que ele pode usar à vontade, ele também tem acesso à técnica das 10 sombras completamente dominadas. Então isso, galera, coloca o Satoru Gojo numa situação bastante complicada. É óbvio que não é justo a gente comparar os dois líderes do passado com, por exemplo, o líder do clã Gojo atualmente, que é o Satoru Gojo. Afinal, não significa que ele, por exemplo, tem o mesmo nível do seu antepassado, mesmo que o seu antepassado a gente saiba que também tivesse ambos os 6 olhos
quanto também o poder do ilimitado, assim como o próprio Satoru Gojo. E a gente também não sabe, por exemplo, o nível do antigo líder do clã Zenin, que também acabou sendo morto durante esse processo todo. É uma comparação ligeiramente injusta, mas que é válido sempre trazer aqui numa análise como essa. Somado a isso, a gente também tem a presença do Kenjaku. O Kenjaku, por mais que ele tenha se peidado todo e decidido ali que vai ficar muito pertinho do Sukuna para que ele não acabe morrendo pro Satoru Gojo, ainda assim ele pode vir a ser de grande ajuda. Afinal, o Satoru Gojo ele vai ter que enfrentar tanto o Sukuna quanto o Kenjaku ao mesmo tempo. Literalmente nenhum estudante da escola de Tóquio, nem da escola de Kyoto está indo para ajudar o Satoru Gojo, então ele vai estar sozinho. E isso é mais um ponto que trabalha contra o próprio Satoru Gojo nessa batalha final. Então, galera, eu digo pra vocês que o cenário não tá favorável para o Satoru Gojo. Pode ser que ele venha com alguma coisa nova, pode ser que através das suas próprias técnicas ele consiga fazer alguma coisa, mas a situação não tá tão fácil assim pra gente imaginar ele vencendo assim de lavada, por exemplo, o Sukuna. Só que caso ele de alguma forma consiga reverter a situação e consiga, por exemplo, derrotar o Sukuna, pode ser que o Sukuna ele venha com a virada ali nesse jogo, que seria ele conseguir reencarnar mais uma vez, assim como ele fez no passado. Afinal, o Sukuna é uma das figuras raríssimas que tem essa capacidade, então a gente pode ver ele, por exemplo, conseguindo reencarnar, já que o seu 20º dedo vai continuar existindo. Isso seria muito bom, porque dessa forma a gente teria a profecia do Satoru Gojo se realizando, né, se profetizando de fato, com ele conseguindo derrotar o Sukuna, só que ainda assim o Sukuna continuando vivo de uma maneira reencarnada, só que talvez numa versão mais fraca, para que, quem sabe, a gente tenha a oportunidade de ver, quem sabe, o Itadori enfrentando ele diretamente. E falando nele, eu já mencionei aqui, mas vou mencionar de novo a possibilidade do plano do Itadori envolver ele fazer exatamente o que o Sukuna fez com ele. O Itadori conseguir passar a manipular a própria alma e consiga dessa forma inserir a sua alma dentro do corpo do Megumi e consiga salvar o Megumi da escuridão completa, assim fazendo com que os dois consigam expulsar o Sukuna de dentro do corpo do Megumi, dessa forma conseguindo salvar o Megumi e assim fazendo com que o Sukuna tenha que lutar com o seu próprio corpo. E dessa forma, por exemplo, o Satoru Gojo poderia lutar com tudo. Enfim, as possibilidades são inúmeras, as que a gente pode imaginar para um cenário que possa acontecer em Jujutsu, mas muita coisa pode acontecer, é muito difícil prever exatamente o que vai acontecer, mas eu quis levantar algumas hipóteses aqui no final do que pode acontecer nessa batalha, né, como resultado dessa batalha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final e curtiu, lembra de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também está ativado para não perder nenhum vídeo de Jujutsu nessa reta final. E mais uma vez, deixa a teoria de vocês aí nos comentários, quem vocês acham que vai vencer. Beleza? Até a próxima, tchau!